toda a nossa parentela, colocando nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos, oramos por todos, que o Senhor faça a sua obra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, dando continuidade em Romanos, hoje vai ser Romanos, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, primeiramente, depois a gente continua. Romanos, capítulo de número 11. Diz assim, irmãos, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procura tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não se provaram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Ou do contrário, a graça já não seria graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torna-se-lhe a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureça-lhe os olhos, para que não veja e fique para sempre encurvadas as suas costas. Amém. Só tem aqui por enquanto, meus irmãos. Capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Irmãos, a despeito do que nós já vimos nos capítulos anteriores, quando Paulo enfatiza que a salvação é pela graça mediante a fé, quando Paulo enfatiza que os judeus rejeitaram o Messias, eles não reconheceram que Jesus era o Messias, o Salvador, o Cristo, então eles foram endurecidos. E a impressão que dá é que, já que é assim, já que eles rejeitaram, será que não há mais esperança para eles? Será que Deus abandonou os judeus? Será que Deus desistiu daquele povo? Se a gente voltar nos outros capítulos, você vai ver Deus dizendo: eu sempre estendi a minha mão ao povo rebelde e contradizente, conforme nós vimos na quarta-feira passada. Ou seja, o povo que foi endurecido. E Deus, então, ele salva, ele alcança os gentios por causa da rejeição dos judeus. Aí vem aquela pergunta natural: já que é assim, será que Deus rejeitou? Deus desistiu dos judeus? A resposta de Paulo é: de modo nenhum. A pergunta é: Deus, porventura, Deus rejeitou? Deus desistiu do seu povo? A resposta de Paulo: de maneira nenhuma. Aí ele vai dar um exemplo que ele próprio é judeu e ele era crente. Ele próprio era um judeu e aqui ele fala: eu sou da descendência de Abraão, sou israelita, da tribo de Benjamim. Ou seja, eu sou um judeu puro. Se tem um judeu, Paulo dizendo: eu sou esse cara, esse judeu firme. E aqui eu estou crendo em Cristo. Então, Deus não rejeitou o seu povo. E a prova de que Deus não rejeitou o seu povo é que eu aqui estou como um cristão. Não sou ele, todos os outros apóstolos e os demais, como o Kerstin citou no início, o Nicodemos era um judeu legítimo, inclusive ele era uma autoridade, ele era membro do Sinédrio, ele era uma autoridade religiosa, e aqui vocês veem no capítulo 3
de João, ele crendo em Cristo, reconhecendo que ninguém poderia fazer aquelas coisas que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver, irmãos, que muitos judeus abraçaram a fé. A Bíblia diz que muitos sacerdotes, aqueles que antes não criam em Jesus, muitos que estavam naquele dia dizendo: crucifique-o, crucifique-o, a princípio, depois se tornaram irmãos, depois abraçou a fé. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus não rejeitou o seu povo. Por causa de que alguns foram incrédulos, não significa que Deus desistiu e ele não rejeitou o seu povo. Por que Paulo faz questão de explicar isso? Porque é comum, e nós, às vezes, podemos ter esse mesmo sentimento, olhar para os judeus e falar que eles rejeitaram o Messias. Jesus veio. Eles, sabe, tiveram tantos sinais e eles não creram que ele é o Messias. E eu criei, eu sou um gentil e eu recebi. E a gente cai naquela armadilha do orgulho de achar que os judeus é inferior a nós, porque eles não creram e nós cremos. Paulo quer corrigir esse pensamento. Nós não somos melhores do que eles, porque eles rejeitaram. Deus não rejeitou o seu povo, e a prova disso, Paulo já se coloca como um judeu sendo convertido. E aqui ele vai dar um exemplo muito claro, muito conhecido de todos. Paulo vai usar o Antigo Testamento e ele vai citar aquela passagem que está lá em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias desafia os profetas de Baal. Irmãos, o rei Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, e ela era uma mulher terrível, terrível mesmo. Não é que Acabe era inocente, ela era uma boa pessoa, mas ele também não era inocente, mas ela incitava ele para fazer o mal. Juntou duas pessoas, imagina, duas pessoas perversas, por assim dizer, se casando. Imagina o que não vai dar. Quando um é do mal e o outro tem ali um equilíbrio, até dá para controlar um pouco. Agora, quando os dois pendem para o mal, então o que aconteceu? Jezabel era muito idólatra, ela levou os seus profetas para junto do povo ali, aqueles profetas comiam na mesa com ela. O que aconteceu? Aquilo foi corrompendo o povo de Deus, a idolatria foi tomando conta, a religião, quase que a religião oficial, passou a ser a religião de Baal, de seguir Baal. Então o povo estava tão confuso que Elias chama o povo e fala assim: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Se Baal é Baal, então, se Baal é Deus, segue Baal. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. O próprio povo estava dividido. O próprio povo já estava confuso em quem que eles deveriam adorar, quem que eles deveriam cultuar. Então Elias desafia os profetas de Baal no monte e fala assim: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal se ajuntaram e começavam, bem de manhã, eles começaram a clamar Baal. E aqui a gente entende que a religião, irmãos, quem acredita nessas coisas, quem faz parte dessas falsas religiões, eles acreditam mesmo que a gente está certo. Sabe o que eles acreditam? Que os profetas de Baal realmente acreditaram que Baal fosse responder. Eles ficam clamando Baal, responde Baal, e faziam os rituais, dançavam em volta da estátua de Baal, cortavam os seus corpos, fazia toda aquela dança, aquela festa, até meio-dia, e Elias ria deles. E falava assim, Elias zombava deles, literalmente. Elias dava gargalhada. Às vezes a gente vê o pessoal na internet fazendo bizarrice, e às vezes a gente ri, não é pecado não, irmão. A gente é tão... Elias ria e falava assim, pode continuar chamando, talvez ele foi viajar, daqui a pouco ele volta. Talvez está dormindo. Olha o Elias zombando dele. Talvez Baal está dormindo, daqui a pouco ele vai despertar e nada de Baal responder. Aí quando chegou a vez de Elias, irmãos. Enfim, para encurtar o assunto, ele começou, ele clamou a Deus. E aí o fogo desceu do céu. E ali ficou provado diante de todo o povo. Porque o povo foi para lá também para assistir o desafio. Lembra que eu falei? O povo está em dúvida. Quem que ele segue? Elias desafiou. Quem responder com fogo é o verdadeiro. Baal não respondeu. Deus respondeu.
O povo, pá, a ficha caiu. O povo recuperou logo o bom senso, falou assim: Baal não é Deus, então o que vamos fazer agora com os profetas? Vamos matar todos. E mataram os profetas de Baal, todos, irmãos, ali. Quando Jezabel ficou sabendo que Elias, junto com o povo, tinha matado os seus profetas, sabe o que ela falou? Da mesma forma que ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. E o bicho teve que correr. Olha que o homem de Deus ele é interessante. Ao mesmo tempo que ele desafia, ele tem aquela coragem, agora ele corre. Você sabia o que acontece com a gente isso? Tem dia que está forte, tem frente qualquer demônio. Mas tem dia que você não está. Né? Tem dia, não é assim? Você fica aquela coisa assim. Tem, né? E Elias, então, ele fica meio que quase que depressivo numa caverna, meus irmãos. Só para você entender o que Paulo está citando aqui. E aí, o Senhor vai até Elias e chama Elias. E Elias não chega para Deus e fala assim: Senhor, mataram os teus profetas, Senhor. Só sobrou eu. E agora quer me matar também. Então, na cabeça de Elias, não tinha mais ninguém, nenhum profeta. Só tinha ele. Ele pensava que só tinha ele. Qual foi a resposta divina que aparece aqui, que Paulo cita? Eu reservei para mim 7.000 que não se dobrou a Baal. Ou seja, não tem só você, Elias. Tem mais 7.000 remanescentes. E Paulo usa esse exemplo para dizer o quê? Tem um remanescente de povo, de judeus, de fiéis. Não é porque a grande, vasta maioria rejeitou o Senhor, não é porque a grande maioria não creu no Messias, no Senhor Jesus, que Deus desistiu do seu povo. Ele fala, há um remanescente. E quando ele fala que há um remanescente, irmãos, não significa que esse remanescente se aplica somente àqueles judeus que já creem em Cristo, mas se aplica também vários judeus que hoje eles não acreditam em Jesus, mas que vão vir acreditar depois. Assim como aqui fora, entre os gentios, entre os não-judeus, tem um mundo de pessoas que não creem em Jesus, vivem na incredulidade hoje, mas amanhã vão se converter. Então, o remanescente aqui não se limita apenas aos judeus que já são convertidos. Tem um monte deles que não são convertidos, mas que vão vir a se converter. E para a glória de Deus, irmãos, isso tem acontecido muito nos últimos tempos. Há um número gigantesco de judeus que está crendo em Jesus. Tem crescido cada vez mais o número de judeus se convertendo. Ou seja, eles fazem parte desse remanescente fiel. Amém, meus irmãos? Por que é importante a gente destacar isso? Porque senão a gente vai falar assim, então quer dizer que os judeus que hoje creem em Cristo é o remanescente. E o judeu incrédulo já era. Não podemos chegar a essa conclusão. Eles são incrédulos hoje, mas muitos desses que hoje são incrédulos, amanhã vão se converter. Então, o remanescente, eles são dentro desse remanescente. O próprio apóstolo Paulo, se você for observar, a princípio ele também era incrédulo. E ele era incrédulo de uma forma especial. Ele era tão perseguidor, mas tão perseguidor, que na visão de Paulo, Jesus, na visão dele, antes de se converter, era um falso profeta. Você sabia disso, irmãos? Que Paulo pensava que Jesus era um falso profeta e tinha enganado um monte de pessoas? E ele, que era um homem de Deus, Paulo, estava ali corrigindo aquela doutrina errada. Ele chamava de seita dos nazarenos, ou seita de O Caminho, e ele estava ali perseguindo a igreja, prendendo os cristãos, porque na cabeça dele, ele pensava assim, esse povo está enganando essa gente, e eu tenho que proteger essa gente desse povo maligno. Na cabeça dele, os cristãos eram falsos profetas que estavam enganando a nação, e ele, Paulo, achava que estava do lado de Deus, combatendo a igreja. Foi então, quando ele estava indo para Damasco, com cartas na mão, com autorização para trazer preso cristãos para Jerusalém, para julgar, para condenar, o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho e falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele caiu e falou assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali a ficha dele caiu e ali ele se converte. E ali ele fica cego durante 3 dias e também jejua durante os 3 dias.
Depois o profeta Ananias vai até ele, ele recupera a visão, logo em seguida ele é batizado e ele começa a pregar. E a fama se espalhou. E os cristãos morriam de medo dele, porque achavam que ele era um infiltrado. E a Bíblia diz assim: aquele que era o perseguidor virou perseguido. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele também era incrédulo. E agora ele se tornou quem? Um apóstolo de Paulo. O grande apóstolo. Ou seja, assim como ainda hoje há vários judeus que não creem que Jesus é o Messias, eles odeiam Jesus, mas amanhã, vários desses judeus que hoje são incrédulos vão se converter, porque eles fazem parte do remanescente. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam até aí? Versículo 5, Paulo fala assim: assim, pois, também agora, ou seja, assim como Deus guardou 7.000 que não se dobrou a Baal, ou seja, Deus sempre teve os seus remanescentes. Versículo 5, assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo o que, irmãos? Segundo as obras? Não. Segundo a eleição da graça. Veja de novo. Segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Esse versículo 5 e 6 aqui, irmãos, ele é muito rico, ele é muito forte. Porque tem gente que tem uma visão assim muito esquisita em relação à graça. Às vezes a pessoa fala assim: nós não merecemos a graça. Claro que não. Mérito e graça não podem estar juntos. A fulano merece a graça. Pô, irmão, se é graça, não tem mérito. Se tem mérito, não tem graça. É o que Paulo fala aqui. Se é pela graça, já não é pelas obras. Senão, a graça já não seria graça. Então, está dizendo o seguinte, que esse remanescente, eles, é pela graça, esse povo que vai crer em Jesus, não vai crer em Jesus porque são especiais, ou porque são melhores, ou porque fizeram alguma coisa para merecer. Como eu falei, a graça não é mérito, a graça é o favor. Então, esses remanescentes, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, foram eleitos pela graça. E a graça, como eu já falei, se você tentar explicar por que Deus te escolheu, você já começa errado. Porque você vai estar caçando um tipo de alguma explicação por que você foi escolhido, e a explicação é simplesmente porque Deus quis, pela graça, não porque tinha alguma coisa em você, porque se foi baseado no que há em você para ele te escolher, a escolha foi em resposta a uma qualidade sua. Então não foi pela graça, foi Deus respondendo a alguma qualidade sua. Deu para entender, irmãos? Se é um favor, você não merece. Se você merece, já não é favor, é dívida. Eu fiz, agora Deus vai me pagar. E a salvação não é assim. Você não fez nada, você só pecou e Deus te estendeu a mão e te salvou. Versículo 7. Que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu. Ou seja, o que Israel buscava, irmãos, eles não conseguiram. O que Israel buscava? Israel buscava ser justificado pelas obras. Israel achava que, se eles guardassem a lei, se eles fizessem a circuncisão, se eles guardassem a dieta religiosa, se eles observassem os calendários, as festas, se eles fizessem tudo aquilo, toda aquela religiosidade, eles iriam então ser justificados, então ele seria aceito, seria perdoado, seria aceito por Deus. Eles buscavam isso, só que eles não alcançaram isso, porque não é dessa maneira que uma pessoa é salva, não é dessa forma que uma pessoa é justificada. Como que uma pessoa é justificada, irmãos? Mediante a fé. Então eles buscaram de forma errada, eles buscaram pelo caminho errado, portanto eles não alcançaram. Mas a eleição o alcançou. Ou seja, aqueles que foram pelo caminho certo foi que foram alcançados. Ou seja, a eleição, mas a eleição por a graça. Os demais foram endurecidos. Quem que foi endurecido, irmãos? Aqueles que buscaram ser reconciliados, ser aceitos por Deus pela forma errada. Todo mundo que busca a salvação pelas obras,
todo mundo que busca se achegar a Deus da forma errada, é aqui, quebra a cara, por assim dizer. Todo mundo que quer ser salvo sem passar pelo único caminho que é Jesus Cristo, vai ser endurecido, vai ser decepcionado, vai tropeçar na pedra, que é o próprio Cristo. Ou seja, o único meio de salvação chama-se Jesus Cristo. E aquilo que os judeus buscavam, eles não alcançaram. Por que não alcançou? Porque buscou de forma errada. Eles buscaram ser justificados pela sua própria justiça própria. Em outras palavras, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e agora Deus me atende. Não foi assim que funcionou. Mas sim pela graça. Como está escrito? Perceba que Paulo está o tempo todo usando as Escrituras. Versículo 8. Como está escrito? Deus lhe deu o espírito de entorpecimento. Não, o que quer dizer isso aqui? Ele está citando Isaías. Que Deus deu para os judeus aqui espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ou seja, ele já estava endurecido, ele já estava incrédulo. O que o Senhor fez? Deu um espírito de entorpecimento. O que é entorpecimento? É confusão mental. Uma pessoa entorpecida, ela não tem um raciocínio. Já aconteceu com vocês alguma vez isso? Mas vou explicar isso aqui. Você estava sem conseguir dormir, tomou um remédio muito forte para dormir, isso é um exemplo. Aí você ficou tipo delirando, sei lá, você perdeu a realidade. Você ficou entorpecido. Naquele momento você não tem um raciocínio lógico, você não consegue pensar direito, você não consegue refletir direito, você não consegue fazer nada direito. Se você andar na rua, você cai. Isso, entorpecimento. Deus fez com que eles ficassem assim, entorpecidos. Aí você fala, espera lá, um povo tão inteligente, um povo conhecedor da lei, um povo que lê as Escrituras, um povo que sabe de cor e salteado as Escrituras, eles não entendem, eles não conseguem enxergar isso, eles estão entorpecidos. Eles ouvem, mas não entendem. E eles continuam nessa dureza. Vamos seguir em frente. Ele cita agora o versículo de número 9. Aqui ele vai citar o que Davi disse no Salmo 69. Torna-se a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureça-lhe os seus olhos, para que não veja e fique para sempre encurvadas as suas costas. Veja, irmãos, o versículo de número 11, Paulo vai voltar com aquela pergunta. Pergunto, pois, tropeçaram para que caísse? Essa pergunta aqui, tropeçaram para que caísse, é o seguinte: Paulo está perguntando, esses judeus incrédulos, eles tropeçaram para ficar no chão? Em outras palavras, não tem mais jeito? Acabou? Não tem mais esperança? A resposta é, de modo nenhum. Não é porque eles foram endurecidos, não é porque eles rejeitaram o Messias, que está tudo perdido para eles. É claro, se eles morrem sem reconhecer o Messias, está tudo perdido. Mas a esperança é que aqueles que caíram, que não creram, Deus não os deixou caídos. Essa é a pergunta do versículo 1. Deus rejeitou o seu povo? Não. Paulo explica e explica por que não. E aqui de novo, eles tropeçaram para ficar no chão? De modo nenhum. Ele continua dizendo, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Sabe o que Deus fez? Pela transgressão dos judeus, já que eles rejeitaram, então a salvação chegou a quem? Aos não-judeus, aos gentios, para provocar ciúmes neles, para eles olhar para nós e sentir ciúmes. Então, na soberania de Deus, na eternidade passada, não é que Deus, irmãos, não é porque os judeus rejeitaram, e aí Deus falou assim, já que vocês não querem, eu vou salvar os gentios, como se nós fosse um plano B de Deus, como se Deus não tinha a intenção de nos salvar, e por causa da incredulidade dos judeus, ele resolveu nos salvar. Isso não é a explicação correta, isso está errado. Desde sempre, na eternidade passada,
Deus elegeu um povo. Só que Deus, no decorrer dessa trajetória, Deus estabeleceu que os judeus fossem endurecidos para que nós fôssemos alcançados. Só que depois, Deus tornará estender a misericórdia para os judeus também. Então Deus cria esse tipo de ciúmes, porque o objetivo final é salvar tanto os judeus quanto os não-judeus. Por isso que Paulo fala aqui, eles caíram para ficar no chão? Não, eles caíram com o objetivo de alcançar os gentios, e agora Deus vai provocar ciúmes neles, porque eles vão ser levantados novamente. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo aqui é a salvação dos gentios. Se o fato dos judeus terem caído, isso trouxe salvação para nós, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Vocês entenderam esse ponto aqui, irmãos? A rejeição dos judeus, a incredulidade dos judeus, fez com que os gentios fossem alcançados. Se no abatimento deles nós fomos elevados, imagina na exaltação deles. Essa é a ideia aqui de Deus. Então, por isso que nós temos que ter isso em mente. Não é porque os judeus rejeitaram que eles já era, acabou, eles não caíram para ficar caídos, e o abatimento deles, a transgressão deles, a incredulidade deles, trouxe salvação aos gentios. E quando Deus os exaltar também, quando Deus os salvar, então muito mais trará também aos gentios. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Agora Paulo vai falar para nós. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar um deles, ou seja, os ciúmes. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, olha só, irmãos, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos, aqui falando dos judeus agora, se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, falando de nós, os gentios, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorias contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará a ti também. Veja o que ele está dizendo aqui. Imagina a cena. Os judeus aqui, o exemplo que ele dá é como se eles fossem ramos numa oliveira. E nós fôssemos também ramos de uma oliveira brava. Os judeus não acreditaram. Então eles foram cortados da oliveira. E nós fomos enxertados nessa oliveira. Não, ou seja, nós não somos os ramos naturais. E nós agora participamos da seiva. Se Deus enxertou nós, que não éramos ramos naturais, como que ele não vai enxertar de volta os ramos naturais? Você já viu como é que faz um enxerto? Se você pegar o limão e enxertar com laranja, vai dar ok. Às vezes um pé de limão tem um lado é laranja e outro lado é limão. Se você enxertar com mexerica, dá ok, porque é da mesma família, né? Agora, se você pegar um ramo de manga e colocar na laranja, vai dar trabalho dela pegar. É isso que Deus está falando aqui, mas para Deus funciona. Nós somos um ramo que não é original, que fomos enxertados. Deu certo? Imagina os próprios judeus. O que ele fala aqui? Não se ensoberbeça, como eu já expliquei no início.
Não é porque os judeus foram rejeitados e nós fomos enxertados na oliveira que nós somos melhores do que eles. Pelo contrário, nós temos que temer. Eles foram quebrados pela incredulidade e pela fé que nós estamos enxertados. Mas nós não devemos ficar soberbos, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não nos poupará. Aí ele diz assim, ó, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Duas coisas, a bondade e a severidade. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Você entendeu isso aqui? Deus cortou os judeus pela incredulidade e nós pela fé fomos enxertados. E aqui está dizendo que se nós, pela a bondade de Deus é que nós fomos enxertados, mas se nós não permanecermos nessa bondade, nós seremos cortados também. Eles também, versículo 23, eles também, olha irmãos, isso aqui é a chave, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui é os judeus. Eles estão cortados, porque por causa da incredulidade. Mas Deus é poderoso para enxertar de volta. Por isso que o capítulo 11, o tempo todo, Paulo está dizendo, Deus desistiu do seu povo? Não. Nós somos melhores do que eles? Não. Eles caíram para ficar no chão? Não. Eles estão caídos pela incredulidade, mas Deus é poderoso para os enxertar novamente. Pois se fosse cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertável do oliveira, é o que eu expliquei. Um ramo de uma oliveira brava não é natural enxertar em uma oliveira boa. É o nosso caso. Nós fazíamos parte de uma oliveira brava e Deus nos enxertou na oliveira boa. Não é natural, mas Deus fez isso acontecer. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Sabe, você entendeu isso aqui? Se para nós, incrédulos, gentios, que não éramos ramos naturais, se Deus nos acolheu, se Deus nos salvou, se Deus nos perdoou, como que Ele não vai fazer com os judeus também, que são os ramos naturais? Esse é o ponto. Vocês entenderam isso, irmãos? Por que Paulo está enfatizando isso aqui? Porque a gente pode cair no erro de olhar para os judeus, eles não creem em Jesus, e começar a jogar pedra. Muitos vão morrer sem crer, estão perdidos. Mas muitos desses que não creem, vão crer. E isso está acontecendo o tempo todo. Há uma conversão em massa de judeus recebendo a Cristo. Então, Paulo aqui está colocando todo mundo na mesma, de certa forma, dizendo que eles são os ramos naturais. É muito mais fácil para eles ser enxertados do que nós. Se Deus fez conosco, como Ele não fará com eles? Versículo 25. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. E veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Percebe? Veio o endurecimento deles, até que Deus cumpra o seu propósito entre os gentios. Então, até este endurecimento dos judeus está debaixo da soberania de Deus. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, por causa dos gentios, de nós. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora, olha que volta ao mesmo ponto. Porque assim também como vocês, nós os gentios, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista que vos foi concedida.
Da mesma forma, eu e você éramos desobedientes. Nós alcançamos misericórdia. Os judeus hoje é desobedientes, mas eles vão também alcançar a misericórdia da mesma forma que nós alcançamos. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar o que, irmão? De misericórdia para com todos. Então aqui não tem um grupo especial. Tanto os judeus quanto os não-judeus, Deus os encerrou debaixo da desobediência. E a misericórdia que Deus vai usar para com os judeus e crédulos é a mesma misericórdia que ele usou para conosco. No capítulo versículo 33. À vista dessas coisas, irmãos, versículo 23, o apóstolo Paulo vai cantar um hino. Isso aqui é um hino que o apóstolo Paulo vai cantar. Olha o hino que ele compõe aqui, ó. Podia ter alguém, né, compositor, para. Tem esse hino aqui? Tem? Ó, Deus me manda. Olha o hino bonito aqui, ó. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Insondável aqui quer dizer, você não consegue sondar. Por isso que a gente fica confuso. Mas é Deus mesmo que está fazendo isso? Que Deus é esse? É insondável. Você não entende. É muito profundo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É algo que você não consegue entender. Quem, pois, a pergunta aqui, irmãos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente de Deus? Olha o que ele fala aqui, ó. Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu conselho para Deus? Quem ensinou Deus alguma coisa? Isso aqui Paulo exaltando Deus. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Não existe. Quem deu Deus? Deus, toma aqui. Quem primeiro deu? Ninguém. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele põe a glória eternamente. Amém. Paulo termina o capítulo 11, nesses últimos versos aqui, glorificando a grandeza de Deus. Porque o que ele falou anteriormente, às vezes é confuso. Porque ao mesmo tempo que ele diz que os judeus rejeitou o Senhor, ele diz que foi Deus que endureceu o coração deles, com o objetivo de causar ciúmes neles e alcançar os gentios. Aí quando o gentio está pensando, então já que é assim, nós estamos por cima da carne seca e eles, né, estão caídos. Aí Deus falou, cala sua boca, não fica soberbo, porque eles foram cortados, você foi enxertado, mas ele, Deus, é poderoso para nos enxertar de novo. Você, que é um ramo que não é original, faz parte agora da seiva e é sustentado pela raiz, você tem que temer, não ser soberbo, que Deus é poderoso para enxertá-los novamente, os ramos naturais. E aí, no versículo 32, ele diz que Deus estabeleceu assim, colocou todos debaixo da desobediência, para que na hora de usar a misericórdia, Deus usa a misericórdia para com os gentios e para com os judeus. Então, por isso, irmão, nas nossas orações, oramos não só por pessoas que nós conhecemos, eu comecei a orar assim ultimamente, para que Deus salve pessoas, salve todo mundo inteiro, irmãos. Porque no céu não vai ter placa de igreja, no céu não vai ter um grupo dividido, no céu vai ser todo mundo uma família, uma grande família vai ser composta na glória, de pessoas que nós não conhecemos aqui na terra, mas nós vamos conhecer na glória, judeus e não judeus. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam? Eu espero que sim. No que vocês não entenderam, futuramente nós vamos voltar tudo de novo nas mesmas exposições, e à medida que a gente faz a exposição pela segunda vez, fica bem melhor. Porque a gente vai aprendendo mais, amém? Isso. E agora ele quer de novo, mas ele não deixou eles, ele vai tornar salvar. Deus no controle. Sim, mas é interessante isso que a senhora falou, é um ponto interessante mesmo. Muito bom. Porque é aquela coisa, Deus não rejeitou. É um período. Ele está causando um tipo de ciúmes.
Depois a misericórdia que ele teve para conosco, ele terá também para com eles. Lembrando sempre, os irmãos, que Deus tem os seus escolhidos, tá, irmãos? E nós não sabemos quem são. Por isso que nós nunca devemos dizer, esse está perdido, não vai ser salvo nunca. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Só Deus sabe quem são os seus eleitos. Por isso nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas e não desistir de ninguém. Ainda que a pessoa resista, mas pode ser que ela seja um escudo de Deus e lá na frente o Senhor vai chamar eficazmente. Vamos orar para nós encerrar, meus irmãos. Querido Deus, soberano Pai, naquilo que foi a Sua palavra, glorifica, meu Pai. Naquilo que não foi, que o Senhor nos perdoe. Abençoa cada um de nós. Grande é o privilégio de servir. Nós entendemos, meu Pai, que estamos de pé, pela graça, pela bondade do Senhor. E nós oramos pelos judeus que estão na incredulidade ainda, mas que nós sabemos que muitos deles fazem parte do remanescente, do Israel de Deus, do Senhor, do povo escolhido. Que o Senhor possa trazer salvação, meu Pai, a todos os povos que não ouviram o Evangelho ainda. Nós pensamos que o Evangelho já está no mundo inteiro, mas há regiões, meu Pai, de fato, há regiões em que nunca se ouviu falar o nome de Jesus. E nós oramos para que missionários cheguem até lá e que esses povos ouçam o Evangelho. Pai, que o Senhor possa estender a salvação a esses povos. Nós te agradecemos por este culto. Que a Sua palavra fique nos nossos corações e que nós possamos fazer a digestão, meu Pai, para que nós possamos receber os nutrientes dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, nosso Deus, nós despedimos deste culto, mas a Sua presença continua conosco para nossas casas, nosso dia a dia, nos nossos afazeres amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.